Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa revisão. Hoje uma revisão pequenininha, tá certo? Sobre os conteúdos bastante simples, tá? Que a gente vai colocar na prova de vocês. Hoje vamos fazer uma revisão e vamos resolver as questões da semana passada. Tá? Bom, a primeira questão sobre hidrostática, a gente começa assim. A expressão "isso é apenas a ponta do iceberg", muito usada conotativamente hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena do problema, ficando o resto escondido, faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa situação. Vamos lá. Primeiro, isso é apenas a ponta do iceberg. Se você lembrar, você tem aqui o iceberg, aqui você tem a lâmina d'água, e você tem apenas uma pequena parte que fica exposta, tá certo? Fora da água. E a massa quase que total, vamos dizer assim, ela fica dentro da água, né? Então, essa expressão, isso é apenas a ponta de um iceberg, é porque uma parte pequena do problema foi exposta, mas a parte maior do problema está escondida, como ele colocou lá na teoria. Então, veja bem, o iceberg ele flutua em virtude do princípio de Pascal. Como assim? Iceberg você tem o seu peso, o peso do iceberg, uma força vertical dirigida para baixo, que é o peso do iceberg, tá? E ele fica flutuando na superfície da água porque eu tenho uma força que é exercida pelo deslocamento da água, que é chamada de empuxo. Quem descobriu essa força foi Arquimedes, tá certo? E nós sabemos que o empuxo é uma força que tem direção vertical e sentido para cima. Todo fluido exerce esta força em qualquer corpo nele imerso. Então, um balão, por exemplo, ele sobe em virtude do empuxo exercido pelo ar, né? Os navios flutuam em virtude do empuxo exercido pela água. Portanto, o empuxo está aqui, e esse empuxo, que é o teorema do empuxo, e quem foi Arquimedes, portanto, letra B, ok? Vamos lá. A segunda questão fala um pouquinho sobre prensa hidráulica, né? Eu vou resumir para vocês devem lembrar, que os ônibus, eles possuem aquele elevador, né? Aquela plataforma que leva o cadeirante, a sua cadeira, para dentro do ônibus. Então, aquele sistema ali, ele possui pistões, é um sistema hidráulico. Então, a questão fala da seguinte forma, né? Coloca aí, né, para exercer aquela força, existe um motor, tem um pistão, que ele vai exercer uma força sobre um pistão. O detalhe aqui, na prensa hidráulica, vocês devem estar lembrados, que a relação entre as áreas dos pistões é que são importantes, é quem define a força que vai atuar em cada área. Então, quanto menor a área do pistão, menor a força atuante. Aí ele diz o seguinte, que a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Então, a bomba vai exercer uma força 5 vezes menor do que a força que o pistão vai exercer na plataforma, ok? Então, vamos resolver esse problema. Primeiro, a área do pistão é 5 vezes a área da tubulação, anotei aqui. O peso que o pistão vai levantar. Então, eu fiz uma conta básica, veja. A gravidade do local é 10, a massa da pessoa, do cadeirante, é 65, e a cadeira mede 15 quilogramas, ok? O que vai acontecer? Eu tenho que lembrar que, além da massa da cadeira e do cadeirante, vai ter a massa da plataforma, que é de 20. Somadas as massas, deu 100 quilogramas, vezes a gravidade, está aqui, ó, massa vezes gravidade, vai dar o peso. O peso exercido, então, vai ser de 1000 newtons.
Apliquei na equação da prensa hidráulica força sobre área, peso sobre a área do pistão, né? Então, a força exercida pelo motor sobre a área do motor, a força exercida sobre a plataforma, né, e cadeirante e a cadeira, a área do pistão. Substituindo, eu coloquei aqui 5 vezes a área, né, do tubo do motor. Como deu aqui, eu posso cortar SA com SA. Então, 1000 dividido por 5, encontrei o valor de 200 N a força exercida, ok? Bom, letra C é a nossa resposta. Agora vamos lembrar. Olha aqui a plataforma, né? Você tem aqui a plataforma que vai exercer um carro e você tem os pistões, o pistão menor, área 1, e o pistão maior. Então você vai exercer essa força que ele representou aqui nesse pistão menor, e esse pistão menor vai exercer a força sobre o carro aqui, que seria, no caso, o cadeirante e a cadeira, e a plataforma, ok? Aqui é o princípio que a gente aplica aqui, que é importante, é o princípio de Pascal. Bom, pessoal, vamos à terceira questão. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas... Bom, quando ele coloca roupas claras, vamos entender aqui que seja uma roupa branca, por exemplo, mas pode ser uma roupa mais próximo do branco, um cinza. O que a gente percebe é que a prática de exercícios físicos no verão não pode ser com roupas escuras, como uma roupa preta, por exemplo. Às vezes a gente usa o preto para emagrecer, né? Mas é importante que, com a incidência da luz, do sol forte, a radiação, a propagação de calor que vem do sol, que chega até nós, é pelo processo de radiação, as ondas de calor. Então a gente tem que usar uma roupa que absorva menos calor. E essa roupa que vai absorver menos calor é aquela que pode refletir mais, seriam as roupas claras, né? Então é importante que a gente use o branco. Então, a pergunta é: a preferência por roupas claras se deve ao fato. Qual é o fato da preferência de roupas claras? Aquela roupa que absorve menos radiação eletromagnética, ou radiação de calor, radiação térmica, tá? Portanto, letra A. Ok, pessoal? Bem, pessoal, vamos à nossa quarta questão. Sobre os processos de propagação de calor. Então, no item 1, ele coloca convecção. Convecção é o processo de propagação de calor que acontece nos fluidos, nos líquidos e nos gases. Vamos entender. Quando você instala um ar-condicionado, o ar frio que sai do ar-condicionado ele é mais pesado, mais denso, então ele desce. Enquanto o ar quente ele é mais leve, então ele sobe. Então, esse processo de propagação de calor é chamado de convecção térmica. E ele coloca na questão aqui, né? Tem como agentes os próprios fluidos, correto? O fluido sobe, o fluido desce. Então, a afirmativa 1 é correta. Na condução térmica, né? Condução é o processo de calor que ocorre pela vibração das moléculas, né? A energia de vibração das moléculas pelos choques. Na condução não ocorre, como na convecção, o deslocamento da matéria, não. Na condução, o metal não se desloca. Sim, as partículas constituintes do metal, pela vibração, elas transmitem calor de uma para outra. Então, a opção certa, energia de vibração, energia cinética, portanto, correto. Na radiação, eu já falei na questão anterior, processo de propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, a radiação infravermelha. Nesse processo, o calor passa, tá certo? Num meio que pode ser o vácuo sem nenhum problema, tá? Então, nós recebemos o calor do Sol pelo processo de radiação ou irradiação, questão também correta. Portanto, letra E. Ok, pessoal? Chegamos ao fim de nossa revisão. Desejo a todos uma boa aula, tá certo? Uma boa prova, tá?
Tenham calma, façam a prova devagar, tá certo? E até a próxima.